Olá, você torcedora, torcedor do Fluminense, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse novo espaço aqui no canal Raiz Tricolor, pra gente falar de categorias de base, da molecada de Xerém. É o Giro de Xerém, é o nome dessa nova proposta que a gente tem pra vocês, pra trazer as principais notícias das nossas categorias de base. Então se você curtiu a ideia, já segue aqui o canal Raiz Tricolor, deixa seu like no vídeo e já manda pros seus amigos pra eles não perderem as novidades. Bom, e se você não tá me conhecendo, né, eu não tenho a barba cheia que tem Gabriel Amaral. Eu sou Luiz Felipe Borges, sou estudante de jornalismo e, claro, tricolor de coração. Então aproveita e me segue também nas redes sociais, tá aqui embaixo no Instagram e no Twitter. E siga também a página Fluminense Stuff, é a página que eu colaboro nessas redes sociais também. E por lá a gente conta as principais notícias do clube, desde a base até os profissionais, 24 horas por dia. Você não perde nada na Fluminense Stuff. Bom, sem mais delongas, vamos começar então a primeira edição do Giro de Xerém aqui no canal Raiz Tricolor. Bom, eu começo o Giro de Xerém falando de cara de goleada do Fluminense. O Fluminense venceu o Sport Recife por 4-0 nesse fim de semana, né? O jogo foi no sábado. Venceu o Sport pela quarta rodada do Brasileirão Sub-17. Fluminense que é o atual campeão da categoria e segue aí dominando os principais adversários nessa competição. O Fluminense jogando em Laranjeiras fez, como eu falei, 4-0 e o time foi escalado da seguinte forma. Antes da gente partir para análise, vamos para a escalação. O Fluminense foi a campo com o goleiro Álvaro, na lateral Eric de um lado, Rafael Monteiro do outro, e na zaga Davi Schwindt e Kaique Almeida. No meio campo, Gustavo Doman, Thiago, Luiz Fernando e Wagner. E no ataque, a dupla João Lourenço e Samuca. Bom, vocês percebem aí que o Fluminense entrou em campo com uma espécie de 4-4-2, né? Bem diferente do que a gente vê nos profissionais, que o time já tá aí com esse 4-3-3 bem definido com o Roger. No Sub-17, o Guilherme Torres esse ano colocou o time num 4-4-2, pelo menos nesse início de temporada, com o Samuca e o João Lourenço se procurando bastante aí no ataque. Então essa é a estratégia inicial do Fluminense nas partidas. Mas o jogo contra o Sport, né, que o Fluminense foi superior, dominou do início ao fim, começou com um susto, né? O Fluminense poderia ter saído atrás do placar logo de cara. O Sport perdeu uma grande chance aí com o Diego, que o goleiro Álvaro fez uma grande defesa, né? Na verdade, talvez tenha sido mérito do Álvaro que conseguiu aí impedir essa finalização do Sport. Mas foi só isso que o Sport aprontou, principalmente no primeiro tempo. A partir daí o Fluminense dominou completamente as ações no ataque, principalmente com a dupla Samuca e João Lourenço, né? Como eu falei, eles procuram muito durante o jogo e foi assim que saiu o primeiro gol do Fluminense. Bela jogada do João Lourenço pela direita e ele acionou o Kaique dentro da área, matador, só colocou pra dentro e abriu o placar pro Fluminense. Realmente o Samuca é o grande destaque do Fluminense nesse início de Brasileirão Sub-17. Bom, e depois que o Fluminense abriu o placar, o time continuou atacando, como já é de costume, nas categorias de base do Fluminense. A gente sempre vê o Guilherme Torres colocando o time pra frente. E nesse jogo, o Fluminense, em especial, mostrou ter muito repertório ofensivo, né? O Fluminense, né, nesse primeiro gol, com uma jogada trabalhada pelo lado, né, um cruzamento, um lançamento aí pra dentro da área, que o Samuca só completou. E nos outros 3 gols do Fluminense, né, um deles no primeiro tempo e os outros 2 já no segundo tempo, o Fluminense mostrou ter outro repertório também de jogadas, né? Não só jogada pelas pontas. O segundo gol, por exemplo, o Fluminense foi uma jogada trabalhada pelo meio. O Samuca fez uma linda jogada, um lindo passe em profundidade pro Wagner, o meio campo, né? O meio armador, camisa 10 do Fluminense. Só completar para as redes, esse foi o segundo gol. E o terceiro gol do Fluminense, uma jogada de bola parada, um escanteio cobrado pelo Wagner, cabeçada do Kaique Almeida. E para completar o Fluminense no quarto gol, também com uma jogada diferente, né? Um chute de fora da área do Luiz Fernando, que o goleiro deu rebote. E o Samuca novamente mostrou oportunismo para mandar para as redes. Então você percebe aí que nesses 4 gols foram 4 jogadas diferentes, né? Uma jogada pelos lados, uma jogada por dentro, uma jogada de bola parada e um chute de longa distância. Então a gente percebe que o Fluminense no Sub-17 tem grande repertório, né? Faz gols de diversas maneiras e realmente contra o Sport provou ser um time que tá afiado aí no ataque e os gols saíram dessa forma. Como vocês viram, né, o grande destaque do jogo realmente foi o Samuca. Ele é um menino muito promissor, já tem 4 gols nesse Brasileirão Sub-17, o artilheiro do Fluminense, e é um cara realmente que mostra drible, primeiramente, é um cara que dribla muito bem, é um cara que tem oportunismo, né, os 2 gols dele, como a gente pode ver, foram em jogadas que ele completou para as redes, né, uma delas recebendo o cruzamento do João Lourenço e a outra tendo a frieza, né, de driblar o defensor antes de completar pro gol no rebote do goleiro Paulo Vitor. Então realmente o Samuca talvez seja o grande nome do Fluminense nesse início, mas eu também
também destaco aí a participação do João Lourenço, principalmente nas jogadas pelas pontas, né? Ele e o Samuca se revezam aí, como são dois atacantes, né? Um tá pela ponta, o outro tá por dentro, depois eles trocam. A gente viu bastante isso no jogo contra o Sport. Destaco também a partida do Gustavo Doma, o volante do Fluminense, né? O primeiro volante, que ele parece ser um camisa 5 clássico, né? Um cara que protege bem a entrada da área, mas que ele também cai pelos lados para fazer a marcação. É um cara que ajuda muito defensivamente e que tem uma grande saída de bola. É um jogador que a gente pode ficar de olho também. E claro, também destacar a dupla de zaga do Fluminense, o Davi Schwindt e o Kaique Almeida. O Kaique, inclusive, fez o gol, né? O terceiro gol do Fluminense foi do Kaique. Então, a defesa do Fluminense também se mostrou muito sólida, com o apoio aí dos laterais Eric e Rafael Monteiro, os dois que apoiaram muito ofensivamente, ajudaram muito no ataque, mas que defensivamente também fecharam bastante os espaços. E também destacar a partida do Wagner, né, o camisa 10, não apareceu tanto, né, como o Samuca, mas foi providencial tanto no segundo gol quanto no cruzamento do terceiro gol. É um camisa 10 também que procura bastante o jogo, se movimenta bem e vai pro ataque. Nesse jogo não foi tão exigido, até porque o Samuca chamou responsabilidade, mas que também é um nome importante pra gente ficar de olho nessa equipe sub-17. Com a vitória sobre o Sport, o Fluminense chegou a 8 pontos nesse Campeonato Brasileiro. O Fluminense que estreou com vitória sobre o Fortaleza por 3-1. Depois empatou com o Inter e Vasco, jogos bem apertados, e agora vence o Sport, então, chegando ao seu 8º ponto, é o vice-líder do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17. O líder é o Atlético Paranaense, atual vice-campeão brasileiro, né? Enfrentou o Fluminense na final ano passado. Ano passado não, né? Em março desse ano. Temporada, ano, enfim, com essa pandemia tudo confunde. Mas enfim, o Fluminense então é o vice-líder e enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada, o jogo que vai ser na sexta-feira agora, dia 4, no CT do Caju, lá no Paraná. Então o Fluminense jogando fora de casa dessa vez, e é um jogo que promete, né? São as duas grandes categorias de base nesse momento do futebol brasileiro. Decidiram então o Brasileirão Sub-17 no ano passado, e o Atlético Paranaense que está invicto ainda, né? São 4 jogos e 4 vitórias, então pro Fluminense é muito importante ganhar esse jogo para colar, né, no líder, que é o Atlético Paranaense. Completam, né, o grupo do Fluminense o Atlético Mineiro em terceiro, o Inter em quarto, depois tem Santos, Vasco, Corinthians, Fortaleza, Sport e Chapecoense. Então esse é o grupo B do Fluminense. Passam os 4 primeiros para as quartas de final. E já nesse domingo, o Sub-17 entrou em campo de novo, né? Ao mesmo tempo que está sendo disputado o Brasileirão, o Fluminense com o time titular, o time reserva do Sub-17, na verdade até com alguns nomes do Sub-15 ali, competiu na Copa Rio nesse domingo e venceu o Boa Vista por 3-0, a segunda vitória do Fluminense na competição. É um time que lidera aí, né, com 100% de aproveitamento, e tá utilizando aí os reservas, né, nesse campeonato, até porque a prioridade, claro, é o Brasileirão Sub-17, que o time é o atual campeão, quer defender o título. E falando em Copa Rio, também teve Copa Rio Sub-15 hoje, Fluminense que entrou em campo contra a equipe do Boa Vista também, né, as tabelas são semelhantes, Sub-15 e Sub-17, e o Fluminense lá no CFZ do Recreio venceu o Boa Vista por 2-0. O Fluminense também com 100% de aproveitamento na Copa Rio Sub-15, então 2 vitórias tanto no Sub-15 quanto no Sub-17 na Copa Rio. E a Copa Rio que é nova, né, a primeira edição que a FERJ está promovendo, é um campeonato aí que substitui o Carioca, né, este é o Carioca Sub-20, mas que no Sub-17 e no Sub-15 a gente tem a Copa Rio então para substituir. Então 2 vitórias tanto no Sub-17 e no Sub-15, as duas aí com times reservas, né, até porque o Sub-15 alguns nomes estão nessa equipe reserva do Sub-17 e o Sub-17 então sem os principais nomes porque estão participando do Brasileirão Sub-17, então o Brasileirão da categoria. Eu falei em Carioca Sub-20, o Fluminense também entrou em campo por essa competição nesse fim de semana. O Fluminense ganhou por 4-0 da Portuguesa e segue aí então com 100% de aproveitamento também na Taça Guanabara. Eu lembro que na semana passada a gente ganhou o Fla-Flu, né, por 2-1, de virada, grande atuação do Gabriel Martins, e nesse fim de semana de novo o Fluminense venceu, dessa vez a Portuguesa. O jogo não teve transmissão, mas o que a gente sabe é que o quarteto de ataque do Fluminense Sub-20 está muito forte. A gente tem aí o Cauã, o Gabriel Martins, como eu falei, e também o Miguel Vinícius e o Luan Brito, né? O Luan Brito costuma ser reserva, mas sempre entra bem, tanto é que marcou um dos gols do Fluminense nessa vitória, e os outros 3 gols foram justamente desses jogadores que eu falei, Cauã, Gabriel Martins e Miguel Vinícius. Então o quarteto de ataque do Sub-20 tá com força máxima aí, doutrinando a Taça Guanabara Sub-20. Realmente o Fluminense é o grande favorito a levar essa competição. Encerrando essa primeira edição do Giro de Xerém, vamos falar sobre o time de aspirantes, né? O Sub-23 do Fluminense, que não jogou nesse fim de semana, mas que está em preparação para o Brasileirão de Aspirantes. O Fluminense estreia no dia 10 de junho contra o Grêmio em Laranjeiras, e o Fluminense que está aí, né, sendo treinado pelo técnico Ailton Ferraz, e foi a campo na semana passada, teve um amistoso contra o Sampaio Corrêa no CT do Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0 e foi a campo com uma mistura, né, de jogadores da base com jogadores que foram contratados para o Sub-23. A escalação foi
foi a seguinte: goleiro Pedro Rangel, Dani Bolt, Willis, Igor e Jefté, né? Essa foi a defesa do Fluminense. Meio campo com Metinho, Nascimento e Wallace. E no ataque, Gustavo Apes, Matheus Martins e João Neto. Esse foi o time titular do Fluminense. A gente percebe então essa mescla, né? Entre a garotada da base, Matheus Martins, João Neto, Jefté, por exemplo, né? Que é um jogador muito pedido nos profissionais. E outros que foram contratados aí justamente pro Sub-23, caso do Gustavo Apes, que veio do Nova Iguaçu. Time Sub-23, então, se preparando no comando o Ailton Ferraz. Eu fico por aqui então com o Giro de Xerém. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo espaço aqui no Raiz Tricolor. Pretendo estar sempre de volta trazendo as novidades das categorias de base. Então, se você curtiu essa ideia, curtiu esse novo espaço, se inscreve aqui no canal se você já não é inscrito. Deixa seu like também, que é super importante. Deixe nos comentários sugestões que você tiver para melhorar esse espaço aqui no Raiz Tricolor. E manda para seus amigos, para eles também ficarem ligados no que a molecada de Xerém tá aprontando nos campeonatos Rio de Janeiro e Brasil afora. É isso, eu sou o Luiz Felipe Borges e esse foi então o primeiro Giro de Xerém. Um abraço, até a próxima.